Bom, a primeira conferência infanto-juvenil do meio ambiente ela ocorreu em 2003 e ela foi pensada então quando a ministra do meio ambiente era Marina Silva. Reza a lenda que durante o processo que ela estava escrevendo o projeto, pensando nele, do projeto da conferência de meio ambiente voltada para adultos na sua casa, sua filha chegou e questionou o que ela estava fazendo e ela explicar o que era, né? Sua filha chegou e questionou ela, mas mãe, se você está pensando no futuro do país, no futuro do planeta, então por que não partir pelo jovem, se ele é o futuro que vai estar repensando tudo isso? Não seria interessante partir pelo jovem? Então a partir daí iniciou o processo de pensar a conferência infanto-juvenil. Pela primeira vez no nosso país houve a junção, a parceria de dois ministérios, o MEC, Ministério da Educação, que era o ministro na época era Cristóvão Buarque, e o Ministério do Meio Ambiente, que a ministra era Marina Silva. Esse processo deu-se início às conferências. Tiveram pessoas muito importantes, pensadores da educação ambiental no nosso país, como Michele Sato, Raquel Trasberg, José Vicente, Neuzinha que atualmente também continua no MEC, José Vicente também. Então foram pessoas muito importantes nesse processo de pensar a conferência. Então foi assim que surgiu o pensar a conferência. O que ela traz de diferente para se fazer na escola principalmente o protagonismo juvenil. Ela tem como base três princípios: jovem escolhe jovem, jovem educa jovem e uma geração aprende com a outra. Pensa-se que jovem escolhe jovem porque a linguagem do jovem para jovem é muito mais fácil de se entender. Não que isso limite que a linguagem com o adulto não seja, mas a questão de convívio e de linguagem mesmo facilita muito. Então, para auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem da escola, partir-se desse princípio para pensar um projeto na escola. Jovem educa jovem, porque o jovem também tem essa capacidade e deve ter essa responsabilidade, até dentro da escola, de que ele tem o dever também de educar. E uma geração aprende com a outra, que é também essa responsabilidade das suas atitudes perante as outras gerações, o que ele vai deixar de exemplo, né? Então essas três bases norteiam todo o processo das conferências. Tanto que os coletivos jovens, que é o grupo do qual eu participo, e que me fez chegar até onde eu estou nesse processo da comissão estadual, comissão organizadora estadual, a relação dele com esse processo vem exatamente nesse sentido, o protagonismo juvenil. Existiam grupos de jovens que já trabalhavam com educação ambiental e que nesse processo de 2003, do início das conferências, eles acabaram vindo e somando muito com o pensar a metodologia, o pensar as melhores formas de se trabalhar o processo das conferências. Então somou muito. A princípio, nesse processo das comissões que organizavam nacionalmente, se surgiu a ideia de montar esses conselhos jovens, que atualmente são os coletivos jovens, né, que vieram a somar como coletivos jovens. Eles têm a função principalmente de estar passando a metodologia nas escolas, estar auxiliando como facilitadores e na formação dos convidas, que são as comissões de qualidade de vida e meio ambiente dentro da escola. Então o coletivo jovens, eles têm um papel fundamental nesse processo das conferências. Depois no final desse vídeo eu vou estar passando para vocês alguns nomes, alguns contatos que vocês podem estar fazendo de coletivos jovens, além de mim, que de repente podem estar auxiliando no processo dentro da sua escola. Então principalmente sobre o início das conferências, o que eu tenho para dizer é isso, que é muito importante a gente ter esse entendimento das bases e como é que ele surgiu, né? E por que essa parceria dos coletivos jovens. Outra questão que me tem parecido ficar um pouco obscura, um pouco difícil até de entender, é a questão da metodologia. Que às vezes fica complicado essa coisa vai escolher um delegado, não vai escolher um delegado, ele vai para fase regional, quem é que vai, tem que escrever um projeto, não tem que fazer um vídeo, o que tem que fazer, como é que se cadastra. Então são questões assim que às vezes ficam meio difíceis para a gente estar entendendo. Então eu gostaria de estar falando um pouco sobre, nesse sentido aí, para a gente estar pensando um pouco sobre a metodologia.
Então, primeiramente, assim, a proposta que nos foi passado e que já vem sendo utilizada e que tem obtido sucesso, como base, não que seja um método que deva ser seguido somente ele de forma metrificada, decorada, que é a oficina do futuro, que você utiliza a árvore dos sonhos, que é onde ali você consegue mapear, esclarecer com sínteses do que o coletivo vem pensando, o que pensam como sonho, caracterização do lugar, o que pensam como sonho do lugar, as pedras no caminho e um plano de ação em cima desse processo. Então é uma forma de facilitar a participação em grupo, porque a conferência também ela traz uma proposta que, para tirar um pouco da rotina da vida escolar, a ideia das carteiras em fileiras, então se trabalha em roda, aquela ideia somente do professor ensinar, então às vezes o aluno durante muito tempo e todo mundo acaba ficando um pouco aquela coisa mais decorada e no inconsciente o próprio jovem acaba não percebendo o papel dele, importante também como protagonista para que a escola tenha qualidade. Então esse é um momento muito importante para se sentar todo mundo e que o jovem perceba esse valor. E o professor também perceba o que ele já tem passado. É um processo muito interessante de participação. Se tira os jovens para fora da sala, se pensa também em ambientes ligados à comunidade. Uma dica também que eu deixo, que é interessante a gente estar pensando no processo, está trazendo pessoas da comunidade, ou talvez que trabalhem em ONGs, pessoas mais velhas que possam estar contando um pouco da história do lugar. Então são coisas interessantes para que o jovem comece a se identificar, para pensar na sua escola sobre um outro aspecto. Porque afinal a busca principal das conferências é isso, a escola que sonhamos. Todo mundo sempre fala, queria que uma escola fosse assim, assado. Então vamos juntar essas ideias e vamos sistematizar elas e colocá-las em prática. Isso vai muito além do que essa ideia da escolha de um delegado que de repente vai estar numa fase estadual, um projeto da escola ou não. Porque aí você começa a pensar na sua escola e isso vai trazer outras coisas que vão muito além. Mas ainda assim, essa questão dos delegados, a escolha, o tema esse ano é Escolas Sustentáveis, são 4 eixos: água, terra, fogo e ar. Água, terra, fogo e ar, isso mesmo. Esses são os 4 eixos para se trabalhar os projetos. Então vai se dividir esses grupos vão fazer principalmente essa metodologia que eu acho muito interessante, da árvore dos sonhos, e através dela, de você identificar quais são os sonhos desses jovens e desse coletivo, desse grupo, quais são as dificuldades que eles encontram para realizar esses sonhos e através disso realizar um plano de ação. Esse plano de ação ele vai ser colocado como um material educomunicativo e que depois o diferencial do Estado de São Paulo é que ao invés de ser votado para se pegar um delegado, a ideia é que os projetos se agreguem, a gente tentar interligar os projetos, mas aí cada escola vai achar um método mais eficaz de conseguir pensar esse processo sem excluir ninguém, sem deixar de que todos consigam participar desse processo. E o delegado, de repente, pode ser um jovem mais articulado, alguém que se interesse por estar participando desse processo da fase regional, que vai acontecer essa mesma situação da fase estadual e de repente da fase nacional. Então essa é uma questão da escolha dos delegados que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente acabar não sendo tendencioso, porque de repente você pode pôr em votação e uma sala que tem mais alunos ou mais barulhento pode acabar ganhando o projeto deles para ser pensado tudo isso. De repente é interessante esses 4 projetos serem pensados de que forma eles se agregam, de que forma eles se juntam e através dos que apresentaram, entre eles pensarem quem pode estar sendo delegado e o suplente. Não esquecendo que esses membros, até a fase, tanto na fase regional quanto na fase estadual ou nacional, eles têm que ter entre 11 e 14 anos. Isso é uma coisa imprescindível. Então, essa é uma questão que eu acho interessante para a gente estar pensando. Outra coisa, como é que se vai trabalhar esse projeto educomunicativo? Então, educomunicação é um termo novo, mas que já dá para a gente entender o que ele vem se propor.
trabalhar a comunicação de uma forma didática. Então, dar um exemplo para vocês, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando ele traz as questões o Visconde, que lê os livros, então aquilo é uma forma, ele falando de vários autores e tudo mais, trazendo aos sábados, aquilo é uma forma de você trabalhar educação, cultura, história, através de mídias de comunicação. Então esse é um dos processos. Fanzines, atualmente pela internet você percebe vídeo de vários grupos falando sobre várias questões. Algumas coisas interessantes que eu proponho para vocês estarem tentando fazer com a escola: o uso do celular, trabalhar os celulares para fazer programinhas de rádio, depois estar postando na internet. Isso é uma forma de fazer um projeto muito interessante. Pode estar fazendo entrevistas no bairro, montando um programa. É uma coisa que funciona muito legal, é um método muito divertido, muito dinâmico e participativo. Outra questão, trabalhar vídeos. Como é que a gente vai poder estar trabalhando esse vídeo? Porque a gente também vai ter pouco tempo. Então, de repente, coisas caseiras, edições mesmo com celular, de repente uma exposição de fotos, e dela pode-se pensar alguma outra coisa, cartazes, trabalhar cartazes, desenvolver folhetos, jornais, são coisas que vão estar auxiliando muito. No final desse vídeo eu vou estar passando alguns links para vocês. Eu faço parte de um grupo que trabalha com um jornal que contribui com a valorização da história local, então a gente faz um resgate da história local da nossa região. Atualmente eu moro em Ribeirão Grande, mas eu sou de Capão Bonito, então a gente faz um trabalho de resgate de toda essa região. E a gente divulga num jornal já há 5 anos. De repente, para vocês pode ser interessante, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu posso estar passando para vocês algum desses jornais. Vocês podem até ter tido acesso, que é o Freguesia Velha. Além dele, tem vários outros sites e outras coisas na internet que podem auxiliar muito. A construção de blogs é uma coisa muito interessante. Então eu vou estar passando para vocês alguns links que podem estar facilitando na construção desse projeto. É legal, para que a gente esteja construindo esse trabalho de comunicação, a gente pensar que o trabalho, quando você pensa passar aquele projeto que você planeja para a escola num formato de mídia, ele não precisa necessariamente ser uma coisa profissional nem nada. Ele é feito com amor, com dedicação, e todos participando de forma colaborativa, pode ter certeza que ele vai ficar muito bem feito. Porque a ideia, atualmente a internet quebrou todos os paradigmas. Antigamente a gente somente era receptor, a gente assistia televisão e recebia, não podia emitir informação. Agora não, nós somos emissores de informação, não somos mais somente receptores. Então você começa a perceber o mundo da forma que ele é, real, da forma que tem que ser. Então a gente se basear nisso, na característica da nossa escola, da nossa biorregião, para trazer isso para os alunos, para os projetos, isso vai facilitar muito, pessoal. Bom, então no final desse vídeo vocês vão estar vendo então os links. O que eu tinha para falar para vocês é isso. Espero que eu possa ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, qualquer questão, tá meu contato aí embaixo, aí no final, para vocês estarem dando uma olhada. É só vocês entrarem em contato que eu já estou falando com vocês. Então pessoal, até mais. É boa conferência para todas as escolas aí. Até!